Afirmar que o mundo está em crise parece ser uma expressão simplista, até porque, desde a queda de Adão, a humanidade experimenta as mais variadas desordens e tensões. Todavia, por fatores distintos, acredito que os dias atuais são marcados por situações em que os conflitos existenciais, relacionais, familiares e sociais têm se avolumado de forma significativa. Nessa perspectiva, além de observarmos uma severa crise de masculinidade, feminilidade e, obviamente, uma severa ruptura familiar, temos sido testemunhas de uma grave crise de paternidade. Lamentavelmente, convivemos com um aumento assustador de crianças abandonadas, em boa parte dos casos, sem que os pais sequer tenham saído de casa. Isto sem falar do distanciamento relacional e afetivo entre genitores e filhos. Ouso afirmar que a falta da figura paterna em muitas famílias deixa o caminho livre para que crianças, adolescentes e jovens sejam influenciados de forma negativa por conceitos, valores e pressupostos absolutamente anticristãos. Digo mais, a ausência paterna não só repercute na formação emocional de meninos e meninas, mas também fomenta uma supervalorização de uma estrutura sociopolítica que, mediante o avanço do Estado, ou mesmo de uma sociedade desprovida de valores cristãos, busca a todo custo substituir a presença do pai. Interiorizando na mente e no coração de nossos filhos a ideia de que algo ou mesmo alguém pode cumprir esse papel. Para piorar a situação, na cultura ocidental, infelizmente, o conceito de paternidade foi paulatinamente relativizado. No início dessa relativização, promulgou-se uma libertação do conceito pai-patrão, considerado por muitos, nesses termos, um ser autoritário e censor da felicidade dos filhos. E agora, com o passar dos anos, a chamada ação libertadora tirou os pais da vida de sua própria família, tornando-os evasivos, foragidos e ensimesmados, contribuindo assim para que essa nova geração, além de viver um tipo de abandono, buscasse fora de casa referências que ajudassem a lidar com os conflitos por ela vivenciados. Para nossa tristeza, mesmo morando com seus filhos, inúmeros pais, incluindo os cristãos, em nome do bem-estar, fizeram-se ausentes do lar, nutrindo assim uma nova classe familiar, cujas características são a solidão e a orfandade. Na verdade, boa parte das crianças de nossos tempos são órfãos em família, pelo simples fato de que seus pais estão distantes, ainda que morando na mesma casa, não dialogando com os seus filhos, não cumprindo o seu papel educativo, não lhes ensinando princípios e valores. Sem sombra de dúvidas, vivemos um tempo diferenciado, em que os valores judaico-cristãos são atacados de forma assintosa por aqueles que desejam a prevalência do relativo sobre o absoluto. Nesse contexto, entendo por que o Ocidente não só considera normal a ausência paterna, mas também observa passivamente a retirada da figura masculina na formação e educação dos filhos, fator que muito contribui para o adoecimento da sociedade em si. Aliás, mesmo alguns estudiosos têm se preocupado com este fenômeno, visto que a ausência do pai pode ser considerada a principal causa da crise de autoridade no lar. Na verdade, no mundo relativista, egoísta e hedonista, onde a figura do pai é atacada a todo momento e por todos os lados, é indispensável que tratemos em nossas igrejas sobre a relevância e importância da presença paterna no contexto familiar, ajudando assim os homens a lidar com essa crise paternal e a redescobrir não só a beleza da paternidade, mas sua essencialidade à saúde dos filhos e ao bem-estar da família. Assim, o livro Paternidade em Crise foi escrito com o propósito de ajudar homens a resgatar os conceitos bíblicos e absolutos de paternidade, bem como oferecer, à luz das Escrituras, reflexões e respostas a questões relacionadas à ausência paterna e seus desdobramentos. Diante do exposto, rogo ao Senhor, o nosso Pai, que o abençoe ricamente, levando-o a não somente entender, mas a aplicar as palavras lidas nesta obra. Boa leitura. Renato Vargens.